Em mais um podcast CM Paraíba, eu, Cláudio Oreste, estou hoje com Francisco Brito e iremos abordar alguns aspectos voltados para a medicina e o direito médico. Francisco, por favor, poderia se apresentar? Cláudio, a gente recebe o convite com muito agrado, né? Acho que é uma satisfação imensa estar com você, mas eu sou Francisco Ramos de Brito, conhecido por muitos como Brito, Doutor Brito, né? Tenho a minha formação na Universidade Federal da Paraíba, né? No período final dos anos 70 e meados dos anos 80, né? Formei exatamente agora, 27 de julho, estarei fazendo 40 anos de formado, né? Em medicina. E fiz o curso também, a formação em Direito, né, na Unip, né, o Centro Universitário João Pessoa. Formei no ano 2000, né? Portanto, esse ano estarei aí no final do ano fazendo meus 25 anos, né, de formado no Direito, né? E atuo, né, na medicina, né? Ainda estou atuando na medicina. Estou falando ainda porque eu estou me aposentando, né? Eu sou pioneiro da formação da maternidade Frei Damião, trabalhei nela esses anos todos e estou me aposentando, inclusive da maternidade Frei Damião, né? E na área do direito, eu advogo já desde 2006 que eu advogo, né? Mas só na área de saúde, mas outras áreas também? Não, sou especificamente na área de saúde, né? Porque né? Aí a abrangência é grande. Né? Não, é porque é afinidade, né? Eu acho que a medicina e o direito se afinam em vários momentos, né? E é tanto que eu optei, né, pelo direito médico, né? Acho que é isso que chama atenção, e também da saúde, que é uma área que eu estou me aperfeiçoando, diríamos assim, sabe? Então, acho que... assim, fazer uma graduação já é difícil. A gente vê que é uma carga muito grande de informação, principalmente você faz 6 anos de medicina, tem mais 2, 3 anos de pós-graduação, residência ou especialização. E, diante disso, o que levou você a imaginar trilhar pelo direito? Cláudio, foi uma raiva. Foi porque uma raiva foi... Uma raiva. Eu não posso dizer que me formei em direito da mesma forma que eu procurei, né, formar em medicina. Medicina é outra situação, que eu acho que seria um relato mais de uma autobiografia, porque é que eu me tornei médico, mas sim, o direito foi uma raiva. Você pode falar que raiva... Posso falar porque eu não vou falar em nomes, tá? Certo. Mas eu lembro muito claramente que eu formei em 85 e fui trabalhar no interior da Paraíba, né? Caiçara, né? O município de Caiçara. Trabalhei lá em 85, 86 e 87, né? E em 1989, quer dizer, já eu decidi sair da Paraíba e ver horizontes, né? Fora. Fui para Brasília e o que acontece, né? Eu fui demitido, né? Lá de Caiçara. Fui demitido. Embora eu não tenha razões pelas quais eu deveria ter sido demitido. Mas o prefeito me demitiu. Aí o que é que eu fiz? Fui atrás do direito, né? Principalmente receber os meus vencimentos, né, que estavam atrasados. E o resultado, sabe, Cláudio? Sabe qual foi? Qual? No dia da audiência, né, de instrução e julgamento, no direito de trabalho é tudo muito célere, né? O advogado da prefeitura, ele caçoava de mim. Por quê? Porque, veja bem, o juiz ele fez uma pergunta que, se eu tivesse sido instruído adequadamente, talvez eu não tivesse tido o dissabor de perder uma demanda que, puxa vida, eu trabalhei e precisava de receber os valores relativos a 3 meses, né? Fez por onde? Você está entendendo? Não havia razão pela qual. Então, como se perder um direito desse, né? A pergunta que o juiz fez foi o seguinte: o senhor, por acaso, esteve viajando? Eu disse, eu fui para Brasília. Estando em Brasília, por acaso o senhor teve a oportunidade de trabalho? Aí eu disse, era para dizer o quê, né? Olha, eu estava em férias, né? Então você sabe, né, muito claramente que se você está em férias de um trabalho, você não pode ter nenhum vínculo, absolutamente nenhum vínculo, nada, né?
Eu disse, eu tive a oportunidade, mas não deu certo. Então, eu tive a oportunidade, mas não deu certo. Isso foi entendido que eu trabalhei. Entendi. Entende? E aí foi uma demissão por Justa justa causa. Mas o que me impressionou foi a gargalhada que o advogado estava dando. Como quem Rindo de mim. como Disse, quem esse é disse- muito burro. Esse Como quem daí... disse, ele facilitou o meu Não, trabalho. ele deu causa à própria demissão, sabe? Então, isso, você está entendendo? Sim, mas aí tudo bem, né? O tempo passou, né? E eu estava assistindo... Veja bem, isso foi em 1990. Em 1994, eu estava assistindo um programa aí, da Globo, né? Uhum. E lá estava passando uma repórter estava entrevistando um médico, né? E o médico estava estudando direito, entende? Aí ela perguntou ao médico assim, diga uma coisa, o senhor já tem 25 anos de médico formado, o que é que o senhor está fazendo aqui, fazendo direito? Aí ele disse, querido, é o seguinte, eu era casado, me divorciei, perdi tudo na minha vida e vim fazer direito para entender, né? Pelo menos a razão pelas quais eu fiquei sem nada. Aí, rapaz, bateu o advogado rindo de mim. Somos. Cláudio, eu resolvi fazer direito, Cláudio. Eu já era professor da UEPB, fiz o vestibular para a UEPB, entende? E fui fazer direito. Por isso, entendeu? Por uma raiva, não foi porque eu tinha a vocação, eu ia ser advogado, Na nada, realidade, porque eu já era médico na época, em 94 eu já tinha o quê? Formei em 85, eu já estava lá, né, Na com meus realidade, 9 mais- anos de médico. Na verdade, mais do que eu acho que raiva, você fez por um sentimento de justiça, de busca de justiça. Verdade. Que, infelizmente, a gente vê que isso não ficou no passado, isso é presente até hoje. Você sabe que muitas prefeituras contratam médicos e acabam não pagando a eles. Isso acontece até hoje. E eu ainda vejo assim um médico muito, entre aspas, bonzinho, que não recorre à justiça pelos seus direitos. Deixa passar, porque acha que não compensa, às vezes, o dissabor, o estresse. É porque por as aí. portas, muitas vezes, Cláudio, se fecham, Uhum. entende? Então, o médico, hoje, a gente acha que vai conversar um pouco sobre isso, está muito precarizado, né? A excelência da formação, sabidamente, não é fácil, né? Vocês vejam aí, vou fazer 40 anos formado, eu tenho 7 especializações, 2 das quais eu tenho RQE, né? Entendeu? Mas eu fiz 7 especializações ao longo da minha vida, né? Tá entendendo? Então, por que tanto? Para que tanto? Muitas vezes é porque a gente precisa, né? Por vezes, sobreviver. Alguns colegas aí trabalham em 3 estados, né? Ou muitos Precariza empregos. muito. É muitos empregos. O próprio Edvaldo dizendo aqui que tem 5 empregos, né? Então, quer dizer, aí você diz, bom, o cara tem 5 empregos, vai cruzar o CPF dele para ver se está tudo em ordem. Não, não é por aí, não. Na realidade, ele tem um emprego, mas ele presta serviço a 5 municípios para poder, né, chegar como nós, né? A gente tem praticamente a mesma idade, eu e a Edivaldo, inclusive foi da minha turma, né, formada, a minha turma de medicina. Então, trabalhando ainda, né, muito, não é pouco, né? Não é pouco por conta dessas necessidades que a gente tem, sabe? Infelizmente, a gente trocou a quantidade de emprego pelo valor, a qualidade do salário e do trabalho, né? Eu acho que isso é uma discussão à parte, né? O piso salarial do médico, né? A questão salarial do médico, a própria ideia do trabalho médico em si, né? Hoje a gente sabe que existem discussões até, inclusive, de se ter uma carreira, né? De Estado, né? Assim como tem para promotores, para juízes, para as categorias que são de Estado, de representação do próprio Estado em si, né? E você coloca uma coisa muito interessante, porque as pessoas não têm ideia que isso repercute também no atendimento. Uma pessoa que trabalha num lugar de forma fixa, tem um conhecimento maior daquela área e dedicação maior, com certeza é diferente de alguém que passa algum tempo ali e tem que correr para outro, tem que correr para outro. O desgaste é maior,
a qualidade da atenção que ela despendia para as pessoas que o procuram é bem menor, e isso repercute de alguma forma na sociedade como um todo, né? É verdade. Isso é verdade, sim. Por exemplo, você vai para hospitais, eu posso falar porque ouvi falar e também porque tem toda uma propaganda. Como Sírio-Libanês, em Hospital Sim, Albert Einstein. Então, eles têm os médicos que são do quadro. fixo. É possível até que algum médico daquele trabalhe em outro, mas eles têm o hospital do quadro. Então, eles são, vamos dizer assim, vivem uma condição digna. Então, aqui você vê, eu vou ser sincero, sabe? Ao longo desses 40 anos, eu já vi tanta coisa, meu amigo, tanta coisa que poderia não ter havido, né? Uhum. Colegas, por exemplo, morrendo nas estradas, Sim. acidentados, sabe, Cláudio? Você sabe disso aí, né? Se a gente for levantar uma estatística aí de pessoas aí, colegas que perderam filhas médicas que estava, né, no trânsito de Pernambuco, Paraíba, e no meio da estrada ficou na flor da vida. Você hoje é professor da FAMENE, eu fui professor da FAMENE da primeira turma até 2013, estive por lá, né? E lembro de um garoto, né? Que uma vez ele confessando para mim, professor, eu vou ter que vender meu carro aqui, professor, para poder chegar lá e terminar o curso e tal. Aquilo me comoveu muito, mas o pior não foi isso. É que esse garoto não existe mais. Esse garoto terminou o curso dele, né? E morreu na estrada, né? Trabalhando em vários municípios, uma correria imensa. Então, lastimável a gente ver isso na medicina, né? As pessoas terem que, né? Fora isso, tem a questão até hoje que já chama atenção, que é a pejotização do trabalho médico, né? Entendeu? Que é uma coisa à parte, né? Que precisa ser vista como... Fragiliza muito, né? Entendeu? E as pessoas não... Infelizmente, de alguma maneira, as pessoas são imediatistas. Eu tenho aqui e tenho agora. Mas isso, a longo prazo, as pessoas não têm ideia, principalmente quando se trata dela gerir a sua própria previdência. E as pessoas não têm noção, às vezes, que essa gestão numa pessoa jurídica, ela é precarizada muitas vezes. E quando chega numa determinada idade, todos nós temos o que chama de vida útil, que às vezes tem um declínio e você não está preparado para enfrentar a situação. Então, isso você bem coloca que é uma coisa perversa. Exato. Eu, por exemplo, Cláudio, penso assim, que eu devia ter nascido hoje. Por que nascer hoje? Porque hoje, aos meus 65 anos, eu faço uma leitura, inclusive, da importância que se tem em fazer um planejamento. Sim. O que é que eu pensava quando eu estava lá em medicina? Inclusive, me espantou agora, há pouco, uma fala de uma garota aí que passou 10 anos fazendo vestibular para medicina, né? Uhum. E ela conseguiu lograr êxito, né? Mas a fala dela foi que me chamou a atenção. Não vejo a hora de terminar. Quer dizer, ela nem entrou ainda, mas ela não vê a hora de terminar, como se... Ela ainda não teve aquela percepção que não tem término. É contínuo. Não existe término, né? Não existe término. Por exemplo, eu estou me aposentando como médico do Estado, mas eu não estou me aposentando como médico. Absolutamente. Eu estou porque pelo tempo de trabalho que eu já prestei, inclusive, a Paraíba, né, como médico do Estado, eu tenho esse direito de aposentadoria, pelo tempo de contribuição, pela minha idade, entende? Mas não estou me aposentando de médico. A gente não se aposenta de ser médico. Um juiz, por exemplo, ele não se aposenta porque é ex-juiz, não. Ele é juiz. Uhum. Ele não exerce mais porque o tempo dele chegou. Então, na medicina tem isso, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar. Por que pensar em nascer hoje? Porque eu pensaria que hoje uma pessoa tem uma estimativa de vida diferente daquela quando eu nasci em 1960. Uhum. É muito diferente. Até o conceito de velho, de idoso, né? Mudou, entendeu? É bem diferente. Você vai encontrar a época da década de 60, nos jornais, por exemplo, uma idosa de 44 anos. Entende? A gente precisou normatizar
a ideia do que é o velho a partir de um estatuto, condicionando, dentro do ponto de vista jurídico, uma pessoa com 60 ou mais anos de idade que é considerado idoso. Um conceito jurídico, não biológico. Porque o conceito biológico ele é bem diferente, também está mudando, né? Também está mudando de forma bem explícita, né? Essas considerações é importante para a gente ter a noção do, de fato, agora direcionando um pouco mais para a questão do direito médico, para a gente ver que existem muitas variáveis que têm que ser contabilizadas e que, de certa maneira, a gente vê uma mudança nesse perfil do direito médico com relação a como era antes e como é agora. Seja pela capacitação, como você bem coloca, das pessoas, seja pelo aspecto dos próprios pacientes mais conscientes de seus direitos, tá certo? E seja também por talvez uma imprensa mais ávida por notícias que gerem mais audiência. Não é assim? Cláudio, veja bem, quando a gente era estudante, e eu estou falando aí, se eu vou formar, faz 40 anos estudante, né? Então nós temos aí beirando os 45 anos, né? Mais ou menos. Então existiam alguns conceitos que eram conceitos sociais, né? E que não chegava a ter essa movimentação em mídias porque não existia. Então a pessoa morria, não, é porque Deus quis. Exato. E muitas vezes aquilo estava travestido muito fortemente, né? Hoje dá para se perceber que houve erro na assistência, na prestação da assistência médica. E que gerou muitos óbitos, né? A gente não precisa ir muito longe, não. A gente tem aí, acho que você vai fazer considerações sobre a questão da pandemia, né? Exato. Então, veja bem, a pandemia ela trouxe uma coisa delicadíssima. E nova. Muito delicadíssima. Por exemplo, a pessoa que não tem o treinamento para entubar. Aí a pessoa morre porque não tinha, né? A condição técnica de entubar um paciente. Interessante que as estatísticas elas mudavam drasticamente de acordo com a expertise e as condições de trabalho e o perfil dos profissionais envolvidos. Desde hospitais que eram referência no país até hospitais que foram montados de campanha de forma extremamente precária e pegando pessoas que talvez não tivesse o perfil, mas tinha a disponibilidade, não é isso? É mais por aí, sabe, Cláudio? Porque, veja bem, foi pego de surpresa, né? Então, a pergunta que eu faço, as pessoas durante a formação médica têm treinamento para entubar paciente, extubar pacientes, mesmo dentro dessa perspectiva da medicina intensiva, da urgência e da emergência? A resposta é não. Por isso que muitos foram a óbito por conta disso. E o pior ainda é o momento de extubar. Quando você é mais vai... delicado. Que é muito mais. O momento que eu vou tirar aquela respiração mecânica artificial e vou deixar a pessoa respirar pelos seus próprios, né, meios tem um detalhe fisiológicos, naturais, né? E tem um detalhe. Até saber manusear um aparelho de ventilação não é para todo mundo. Não. Bem como as questões das drogas vasoativas que eram utilizadas. Que você vai precisar usar. Cláudio, você lembra bem, você é muito próximo, é contemporâneo meu, a gente não está tão distante, né? Você lembra bem que nós somos da época em que se fazia anestesia geral com éter. Sim. Entende? Então, veja bem, a evolução, né, dessa área do conhecimento médico para a atual. Não é? Como treinamento é importante, como a capacitação é importante, como também a própria possibilidade de ter, né, se fazer anestesias extremamente delicadas e ao mesmo tempo seguras, né? Não, e você deve lembrar que, assim, a pessoa não gostava geralmente de nenhuma área da medicina, ela ia fazer o quê? Anestesia. Porque era, de certa maneira, uma coisa mais limitada. Hoje,
eu conversando com uma colega anestesista, eles têm o mesmo índice de segurança e checagem de um piloto de avião quando vai embarcar numa anestesia. Tal, os cuidados, as operações padrões, todos os requisitos que tem para garantir a segurança durante a anestesia. Olha, deixa eu fazer aqui só para eu não perder aqui esse viezinho, porque você é muito provocativo, acho que a coisa vai bem aí. É o seguinte, veja bem, hoje você tem um conceito muito forte também na esfera do direito médico, também no direito do paciente, que é a segurança do paciente. Uhum. Entende? Então você vai para um procedimento. Então quem vai fazer o procedimento, como é o caso, a gente está colocando aqui, a anestesia, vai ter que avaliar, verificar todos os equipamentos. Uhum. Não pode chegar e colocar a pessoa lá, não submeter lá sem você verificar. A gente tem uma história na medicina emblemática, não é? A morte de Clara Nunes. Sim. Entende? Então, Eu Takaoka, aquele aparelhozinho que fornece o oxigênio e retira o CO2, não estava funcionando adequadamente. Entende? Então, ele tem que fornecer o oxigênio e, ao mesmo tempo, retirar o CO2 do processo metabólico natural do indivíduo. Agora, imagine se só fornece oxigênio, oxigênio, oxigênio. Então, o equipamento em si, antes de entrar no procedimento, tem que ser analisado. Então, o direito médico é muito, muito importante, porque ele vai abrir os olhos para o médico no sentido de observar, né, e manter uma segurança ideal para o paciente, antes do procedimento. Então, não é perguntar depois. Aí eu vou fazer dipirona para uma pessoa e depois eu vou perguntar se ele é alérgico. E o sujeito vai ter uma reação anafilática, um choque anafilático com dipirona e morre. Quer dizer, onde é que tem o registro de que essa pessoa tinha essa alergia? Ah, mas não sabia. Sim, mas ele tem que fazer o questionamento. O checklist. Isso. Direito médico. O que é direito médico? Direito médico, na realidade... Parece que é direito do médico alguma coisa, né? Não é direito do médico, não. Isso aí é outra coisa, né? É como o termo que mudou, viu, Cláudio? É bom a gente começar a entrar né? Não existe erro médico, né? Erro na assistência, na prestação do serviço de saúde, que aí vai envolver não só médicos, mas todos os profissionais de saúde. Então, essa mudança aí, que já foi instituída, conceitual, aparece até no Conselho Nacional de Justiça, já determinando que não se usa esse termo. Por quê? Porque torna-se o erro um adjetivado, entende? Então, veja bem, o erro, ele é médico, então poderia ser um erro advogado, um erro juiz de direito, não existe essa condição. Existe, sim, o erro na prestação da assistência à saúde, que é realizado por um médico, por um enfermeiro, né, um odontólogo. E ao mesmo tempo cria um estigma sobre determinadas profissões, como é o caso também da questão da violência obstétrica. Eu trato disso aí. Inclusive, eu tive uma discussão com umas colegas, porque esses termos, Cláudio, eles vêm tudo da América do Norte. Uhum. Lá acontecem as coisas mais exóticas que possam acontecer, e lá se formam conceitos e vai empurrando para o resto do mundo. É o próprio conceito de erro médico, vem de lá. Uhum. Entende? Como vem de lá também, né? Eu não sei se você sabe a história de como aparece essa história da violência obstétrica. Acho que você já deve ter trazido essa temática aqui, né? E eu posso falar também, porque eu trabalho na obstetrícia já há um bom tempo. Aparece num caso em que um cirurgião, após fazer uma cesariana, ele, né, na borda inferior da cicatriz cirúrgica, ele colocou a abreviatura dele. Do nome dele. Você está entendendo? Aí começa a relacionar a prática com, né, essa aberração, né? Está entendendo? Isso é uma aberração. Uhum. Entende? Então, cuidado para não pegar e transformar uma especialidade médica que necessita de uma formação extremamente delicada, capacitada, como se fosse violência. Se você for pegar
os conceitos de violência, né, como violência como um gênero, e as espécies de violência, você não vai encontrar uma violência só obstétrica. Você vai ter a violência física, a violência econômica, a violência psicológica, você vai ter as formas de violências as mais variadas que podem gerar danos. Mas a prática médica, eu sou contra esse termo aí, entendeu? É absolutamente equivocado. Agora, a prática da obstetrícia, muitas vezes, precisa dos protocolos, Cláudio, muito claros, que quando se diz que é vedado, quer dizer, proibido a prática de episiotomia, que é aquela abertura feita com corte cirúrgico para facilitar, né, a progressão do concepto, o nascimento do bebê. Tá certo? E dizer que aquilo é violência, para mim é violência mesmo. Porque você precisa esclarecer a pessoa que a passagem do bebê, em determinada circunstância, precisa de fazer um procedimento que tem que anestesiar, que tem que fazer, mas que não é a prática que deve ser instituída, não, absolutamente, é protocolo. Exato. Agora, por exemplo, Christelé, né? Veja bem que um alemão criou uma manobra que é, né, pressionando o fundo do útero para empurrar o bebê através do canal do parto. Meu amigo, pense no desastre que é uma bacia que tem diâmetros variados e você empurrar um bebê de fora a fora para ele nascer pela via vaginal. De qualquer jeito. Meu amigo, aquilo para mim é uma violência enorme. Sabe qual é a maior violência que eu vejo que se pratica na medicina, que não é necessariamente uma violência em espécie como na obstetrícia? É aquela violência que é feita de forma velada. Né? É a falta de consideração, é o tratamento que a pessoa deve dar para o paciente, a maneira como você aborda a pessoa, né? Respeitando. Essa pergunta aí foi me feita já há algum tempo. Doutor, me diga uma coisa aí, o que seria um parto humanizado? Aí eu fico olhando, se você olhar o parto que é feito, por exemplo, nos animais, né, que não humanos, né, os seres humanos são animais. Seria um parto animalizado. Animalizado. Agora, veja bem, quem é que faz o parto? Ora, o parto, na realidade, é totalmente condicionado à mulher na natureza. Agora, eu obrigar a mulher, posições, né, muitas vezes esterias ali dentro, para que... Meu amigo, isso para mim é violência. Você está entendendo? Agora, você tem que orientar a paciente, você tem que conduzir o nascimento de um bebê, exige uma coisa que eu disse à pessoa, né, na pergunta. Para mim, o parto humanizado é aquele que respeita, inclusive, a mulher, que ela seja tratada de forma digna e que ela possa determinar a maneira que ela entende que seja melhor para ela receber o bebê dela. Não é impondo a ela, não é tracionando os membros dela para que o bebê passe, mas é respeitando ela. Então, o respeito que deve ser desde todos os momentos que você tem um contato com a paciente é. Agora, humanizar, ou seja, quer dizer que a própria natureza ela é desumana? Não é bem assim. Não é bem assim. A natureza não é desumana. Agora, a gente transforma a natureza desumanizada num ato, sim. Por quê? Um ato de falta de respeito, né? Aí eu estou falando aqui porque, vejam bem, eu fiz mais de 4.000 partos, tá certo? É possível que muitas pessoas que assistam esse podcast tenham sido feito parto por mim. E eu digo a qualquer um, em que momento eu fui com essa pessoa desrespeitoso? Não, inclusive levei mordida, viu? Mordida, rapaz, fazendo parto, levar um chute, que eu não levei chute. E a pessoa dizer assim, ela sentir, dizer, doutor, me desculpe, me perdoe. Deus diz, não, tá tudo bem, eu acho que, por quê? Veja bem, a dor, meu amigo, como diz Ramalho, ela atrai, né? A dor faz com que você se transforme, que você... Mas ainda estou em dúvida com relação ao direito médico. Sim, o direito médico, na realidade, é um direito que ele é na área do direito privado, né? A gente sabe que as duas grandes áreas do direito é o direito público e o direito privado. O direito público é a relação que o Estado tem com seus cidadãos, né, suas cidadãs.
direta com ele, inclusive instituindo as formas pelas quais o cidadão busca o direito. Por exemplo, o direito processual, seja civil, seja direito, é direito público, entende? O direito administrativo é direito público. Então, né? O Estado, ele é o ordenador da ideia de que a relação dele se dá com seus cidadãos. O direito privado é a relação dos cidadãos entre si e também com o próprio Estado. Então, o direito médico, ele aparece dentro, é tanto que o direito médico ele é invocado em duas áreas importantes, o direito do consumidor e o direito civil. E também, logicamente, na área criminal, né, se traz a responsabilidade do médico. Então, o direito médico aparece aí dentro de uma perspectiva de um direito privado específico, né, em que a lei é muito clara, que trata uma relação entre médico e paciente de consumo. Uma relação contratual, inclusive. Seja a prática de cirurgia plástica na relação entre... Né, que a cirurgia plástica a gente sabe que é uma área muito delicada, em que os cirurgiões plásticos, na minha leitura, são artistas, né, artistas do corpo. A gente vê coisas que, puxa vida, precisaria ter toda uma leitura de arte. Mas o cirurgião plástico ele não pode dizer que vai transformar o corpo da pessoa do jeito que está ali, porque o contrato dele é um contrato, né, de fim, ora. E a gente sabe que a medicina tem uma relação de meio, não pode afirmar que vai. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que você vai querer abordar sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Quando é que eu posso dizer que eu vou chegar a esse resultado, sabendo que existe uma possibilidade, N possibilidades de não chegar àquele resultado. E deixar a pessoa consciente. E aí precisa a pessoa entender, né? Tá entendendo? Eu lembro de uma situação em que eu acabava de examinar uma paciente e o marido dela parecia até assim... Parecia aqueles guarda fica ali, né? Aqueles guarda americanos com os braços cruzados, mirando você o tempo todo. E no final lá, examinei, fiz os apontamentos, registrei as coisas, expliquei bem direitinho, achava que tinha sido satisfatório. E ele disse assim, doutor, quer dizer que o senhor garante, né? Que tá tudo bem aí. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, eu examinei, não encontrei nada que pudesse levar uma conduta... imediata, né? Escutei, fiz o exame aqui do seu bebê, do seu filho, e agora, essa garantia aí, senhor, eu vou ser sincero com o senhor, eu não garanto que o senhor atravesse essa rua não, viu? Porque aqui na frente da maternidade, vinha um delegado num carrinho dele, caiu de cima do poste lá, né, o refletor daquele e matou ele. Como é que eu vou garantir que o senhor atravessa a rua? Agora, o que eu fiz aqui, eu garanto. Porque eu fiz com aquilo que eu conheço e não tem nada aqui que eu possa dizer para o senhor nesse momento que precisa de agir. Porque essa garantia que o senhor quer é uma garantia que vai durar, talvez aqui, eu não lembro quantos meses tinha o bebê, mas um pouco mais aí. E não há como garantir que vai se dar tudo bem, não, porque na medicina é muito difícil. Não há matemática na medicina para dizer que o êxito é 100%. E, assim, nesse aspecto, em que situações o médico está mais vulnerável? Ou passível de... O médico está vulnerável, Cláudio, quando o médico, por exemplo, não tem os mínimos cuidados, não é? No registro das informações, na coleta de informações, né? Não negligenciar de forma nenhuma informações que o paciente passa para a pessoa, não pode, você tem que registrar. Eu estou advogando no direito médico já há 16 anos. Tem coisas que poderiam ter sido evitadas. Sabe o quê? A informação, a pergunta, o registro. A ausência do registro num prontuário que você poderia perguntar, às vezes pergunta nem registro. Está entendendo? Às vezes você se sente, você não busca conhecer minimamente o código de ética. Fazer a leitura do código de ética, não precisa você ser advogado para isso, não. Você olha o código de ética e o código de ética vai dizer o que é permitido e o que não é permitido, numa relação médico-paciente, numa relação entre médicos, numa relação entre a família, os familiares. Então, é preciso ter esse cuidado, sabe? Esse cuidado, ele não é exagerado, né? É um cuidado necessário. Registrar informações,
fazer as perguntas adequadas, não é? Entender que isso está resguardando ele. Exato. Que o Que prontuário é o isso é- resguardo do médico. E isso, em algum momento, pode usar como defesa dele. Exatamente. Eu vou lembrar um caso aí, né? Muito emblemático para mim, que a defesa que eu fiz todinha da uma colega médica foi em cima do registro da enfermagem. Entende? Porque a enfermagem aprende a registrar as informações e colocar no prontuário. Entende? Então, essa ressalva deve ser dada para os colegas aí, tá? E essa história de que a letra é feia, não sei o quê, mas a informação tem que estar registrada. Tem uma vantagem hoje que é a questão tudo é digital. E a letra feia não tem... Não é mais uma justificativa. Não. E, por outro lado, a gente também tem uma questão que eu acho interessante você avaliar, é a formação, a nova formação do médico. O médico que essa massificação de faculdades, de alguma maneira, e a quantidade de médicos, e que, de alguma forma, muitos já acham que já nasceram médico e está ali só para atestar a sua capacidade de... A medicina tem muito pedigree, né? Você percebe, né? Entende? Tem muito pedigree. Então, meu pai foi médico, meu avô, não sei o que, lá vai. É como se você, né? Acontece muito do direito também. A gente tem muito isso do direito, né? Lá, você quer desembargador, filhos, isso aqui. É como se fosse uma coisa verdadeira, sei lá. Então, tem um pedigree, né? Então, tem pessoas que já entram já afirmando que vai ser cardiologista, vai ser isso e aquilo, e esquece uma coisa, Cláudio. Esquece uma coisa. É que a formação no Brasil do médico, seja na escola pública ou privada, federal, é generalista. Entende? E tem um caráter mais de bacharelado. Não treina ninguém para ser licenciado, para ensinar a medicina, mas para ser pessoas que trabalham dentro de uma perspectiva em que essa formação, tecnicamente e cientificamente, ela é importante. Mas precisa, né, sobretudo, ter algo que falta muito na formação hoje, que se chama humildade. Às vezes eu passo por ex-alunos minhas, e a pessoa sequer me cumprimenta. E eu lembro, e graças a Deus ainda tem 1 ou 2 professores vivos, né, que foram meus professores, que eu tinha uma maior satisfação de onde eu estivesse me dirigir ao professor, né? Então você imagina como é, né? Como é essa formação, a formação que o distanciamento entre professores e os discentes e a própria formação médica e os pacientes é uma coisa, né? E uma preocupação, sabe, que eu acho grande, atual, é as inteligências artificiais. Sabe? Antes de chegar aqui, eu vim de Uber, né? Chovendo dentro do meu amigo, pode ser que eu saia patinando aí com o carro, não vou, não. Peguei o Uber, vim. Aí o Uber, preste atenção, disse, o senhor vai fazer o quê mesmo? Aí eu expliquei a ele. Aí ele disse, é. Aí ele começou a falar, não bem, mal dos médicos formados agora. Ou seja, uma provocação. Eu fiquei calado, quieto, na minha, vim. Mas eu entendo, porque tem sido assim, né? Uma desconfiança na formação. Isso não é bom, né? Veja bem, é o contrário daquilo que eu tinha, né? Eu lembro que a gente brincava, quem está me ouvindo, alguns colegas de turma vai entender essa minha história, e que a gente dizia assim, doutor Hugo Abá, se ele tivesse lá da praia, de bermuda, você diria que ele era o quê? A gente dizia médico. Veja bem como é interessante. E eu falei o nome do doutor porque é uma das pessoas que eu tenho a maior referência, o maior professor. Respeito, tá entendendo? Então, a gente brincava, dizia, se ele tivesse bermuda numa praia, você olhar e dizia, ele é médico. Você veja como mudou, né? Aí o uberista lá vem dizendo para mim, falando mal, eu calado da minha, fim e tal. Digo, depois, rapaz, você aproveita, entra no site do CRM, vai ver a minha fala, aí ele ficou olhando para mim assim. E isso leva a outra questão, que
a necessidade de criação de um exame para exercício da profissão médica. Eu sabia que você que, ia me botar desse... e a gente sabe que aí talvez a sua expertise que você já Fiz na OAB, né? é na OAB, né? Fiz o exame de ordem da OAB. E aí, em termos comparativos, que é difícil, mas de alguma forma as perspectivas são diferentes, mas tem mais ou menos o mesmo sentido. De alguma forma, servir de parâmetro para ver a qualidade da formação. Sabe, Cláudio, veja bem, a quem compare, né? Uhum. Agora sim, veja bem, a gente tem o exame de ordem, né, que eu fiz 2 vezes, né? Eu fiz assim que eu formei, em ano 2000, ano 2001 eu fiz já o exame de ordem, e aí não saí bem não, sabe? Na época eram 50 questões, eu acertei 23 e tchau. Aí na primeira fase não fui. Mas aí deu um tempinho, em 2005, eu resolvi fazer agora já para passar mesmo. Aí passei na OAB. Um exame dos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Sinceramente, eu já fiz inclusive concurso para promotor de justiça e também não logrei êxito para a segunda fase e tudo mais. Mas fui bem na primeira fase, mas muito melhor para mim fazer aquela prova geral para promotor do que a OAB. A OAB foi uma coisa muito mais delicada, realmente é delicada. O índice de reprovação é muito alto, né? Muito alto. A época que eu passei, o índice foi mais de 80% de reprovação, né? Aí eu fico pensando, sim, mas aí quem é bacharel em Direito tem outras opções, que não necessariamente é advogar. Uhum. Tem outras opções. Um monte delas, se ele, inclusive, já tiver condições de fazer um concurso para delegado, né? Não precisa de ser advogado para ser delegado de Polícia Civil. Ou mesmo na área imensa jurídica, ele pode ter, ele tem essas possibilidades. A minha pergunta e o médico? Veja bem, agora veja bem. É preciso fazer realmente um exame em que esse exame seja para... Né? São Paulo começou, né? Você lembra que São Paulo começou a fazer, lá vai, e de repente, né? Chegou a conclusões, né, de mais de 60% e às vezes chegou a 80% de reprovações de pessoas ali que tinham uma formação médica, né? Mas eu tenho o meu ponto de vista, né, acerca disso, né? Considerando que eu fiz OAB, e considerando que na formação de bacharelado em Direito, você tem outras opções, as alternativas, não necessariamente advogar. Mas a questão dentro da área de medicina, a ideia a partir de um dado momento, quem entrar na faculdade já sabe ou está ciente que de alguma forma... Sim, Cláudio, veja bem, a gente está formado, né? Tem muito colega, não sei se é o seu caso, que tem filhos médicos que ainda estão estudando. Uhum. Não é? A lei ela não retroage de forma nenhuma, mas ela estabelece. A partir dali, então, né, poderá, só será habilitado ou permissão para habilitação quem fizer o exame, né, esse exame, esse exame nacional de proficiência na medicina, né? Que também vai ter para... Né, a outra lei é para odontólogos, né? São duas leis distintas, não é mais juntou, né? Está tramitando de forma bicameral, inclusive, né? Logo já foi aprovada nas duas câmaras e agora certamente vai ser encaminhado, né, para a sanção presidencial, né? Acho que aí já é uma coisa consolidada. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina está fazendo uma pesquisa com médicos, né? Pessoas que já são médicas, lógico, né? O Conselho não chega àqueles que estão na formação, mas chega ao médico, para que você faça lá uma enquete lá com 13 questionamentos e tal, e se posiciona acerca disso, né? Usando, inclusive, a escala de Likert, né? Que é a forma mais abreviada, rápida de você chegar de uma pesquisa, né? Concorda, discorda, não se posiciona, é neutro ou concorda. Você tem 3 opções, né? E aí vem as questões todas acerca disso, né? Na minha leitura,
Eu acho, assim, que deveria ser, na minha leitura, tá certo? Ao longo da formação, tá certo? Essa avaliação. No final da formação, a avaliação está consolidada. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque a OAB dá essa oportunidade, viu, Cláudio? No 9º período, para quem vai fazer 10 períodos, já se pode habilitar. A pessoa pode se habilitar e ele faz a prova de ordem. É habilitado, mas ele ainda não tem a conclusão, o certificado de conclusão, nem o diploma. Para ele se habilitar, ele vai ter que ter o diploma e certificado de conclusão. Aí ele vai se habilitar na OAB. Na medicina, aí a pessoa termina o curso médico, 6 anos árduo, que não é fácil, mesmo para você que diz, tem escolas demais, né? Você veja bem, o Brasil hoje tem 390 escolas médicas. 390, não é? 66% delas são privadas. 34% são escolas públicas, distribuídas no país. A quantidade de médicos formados, né, a cada semestre, né, 2 vezes ao ano, se forma metade no final do ano, é enorme. Não é? A gente só perde para a Índia, né, em número de faculdades, formação médica. Se nós considerarmos que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e nós não chegamos ainda a 300 milhões de habitantes, então veja bem, há uma disparidade imensa, uma relação díspare, né? Se a gente olhar, inclusive o Conselho Federal de Medicina dá essa oportunidade para qualquer pessoa entrar no site e ver a distribuição geográfica, né, que seria, né, essa ideia de saber onde estão os médicos, onde é que há a maior concentração de escolas médicas, né? Lógico, a região sudeste é que mais concentra essas. E também, lógico, a maior população do Brasil está nessa região. Mas se você fizer uma estimativa de formação médica e distribuir na população, você vai ver que há uma disparidade. Tem lugares que têm as capitais, esses centros urbanos, são uma concentração imensa de médicos. Em outras, não tem médicos. Entende? Então, veja bem, aí é que está o negócio, né? Então, no caso, talvez não seja a resposta que você acha que seria mais adequada. Entretanto, tem opção, não é obrigatório, algumas faculdades podem fazer adesão no Conselho Federal para fazer a avaliação seriada. Só que, como é optativo, a maioria não deseja. E na perspectiva da lei, será obrigatório, né, Cláudio? Não seriado como é hoje. Sim. Agora, o problema maior é e como é que fica o cidadão diante de uma situação que, de certa maneira, não tem controle, nem as entidades têm controle na formação do médico. Assim, o que você pergunta é uma avaliação das instituições formadoras, né? Uhum. Os parâmetros que são utilizados, inclusive pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação, que é feito isso, né? Tem lá diversos parâmetros que são utilizados, inclusive para reconhecimento, né? Porque inicialmente essas instituições elas são permitidas há uma permissão para que ela passe. Depois ela é, né? Avaliada, homologada. É homologada para que ela se torne, né? Primeiro, né? Então eu fiz parte de uma faculdade privada que ela era autorizada a funcionar. Depois ela ficou, né? Definitiva. Então, na primeira turma de formados, ali já estava como sendo uma instituição, né, autorizada, não mais, mas estava, né, registrada como uma faculdade que tinha toda a possibilidade. Agora, quais são os parâmetros? Essa que é a questão de avaliação dessas instituições que envolve ensino, pesquisa e extensão e envolve, né, que é o Ministério de Formação, e envolve também a própria capacitação técnica científica das pessoas que estão ali. Porque você sabe que os valores cobrados, né, nas instituições privadas, né, mínima aí no Brasil, é um pouco mais de R$10 mil mensalidade. Ora, se você for ver na nossa formação, que nós formamos em instituição pública, né? O custo
para se formar um médico, considerando as instituições públicas, veja bem, quanto seria? E o que é necessário do ponto de vista de infraestrutura, para não funcionar. é? Capacitação técnica, inclusive de professores. Meu amigo, eu formei numa instituição que, não vou dizer nome porque talvez as pessoas saibam, mas só tinham 2 doutores. 2 pessoas que eram doutores, que têm a formação em doutorado. Não é porque eu sou médico, advogado, que vai me chamar de doutor. Não é? Que isso é uma questão histórica. Não tem titulação aí, né? Tem um respeito, uma maneira de se falar, né? Os advogados, né? O juiz chama o advogado de doutor, né? Não tem até doutor para mim é quem tem um doutorado. Então eu formei numa instituição que a maioria eram especialistas e eram graduados, não é? Mas você dê uma olhadinha agora para você ver. E hoje essas instituições, elas exigem, inclusive para avaliação delas, o número de mestres e doutores. Exato. Como se mestres e doutores fosse a excelência na formação. Lógico que é importantíssimo, sim. Mas como você vai avaliar a instituição que forma? Aí você vê aí, eu vejo aí, está acontecendo aí, agora mesmo. As pessoas vibrando, passam na USP, né? A USP, é lógico, a USP, né? A USP é histórica, né? Uma instituição histórica. Para você entrar ali, o funil é grande, para você conseguir chegar e passar, né? na USP, né? Não é fácil, não é uma coisa fácil. Aí você vibra e tal, porque é uma instituição que é renomada, que é uma instituição conhecida, né? Então, veja bem, como se avalia a USP? Aí você olha o quadro de professores, a infraestrutura para se ter, né? A quantidade de trabalhos produzidos. Então, se avalia exatamente pela produção de artigos científicos, de pesquisa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença muito grande entre um mestre e um doutor, não é? Uhum. Você tem mestrado e tem doutorado, e você sabe. O mestre é treinado, capacitado tecnicamente para ser professor, lecionar. O doutor é para pesquisar. Uhum. Ora, a gente está ainda no Brasil exigindo para quem é professor o doutorado. É. E os mestres não. Ora, o mestre é preparado para ser professor. Aí você exige de uma pessoa que muitas vezes não tem experiência de sala de aula, tem doutorado, mas não tem experiência porque o cara fez um conhecimento dentro, né, doutor numa área que ele é pesquisador. Uhum. Mas ele é obrigado a lecionar quando ele tem, né? Aí, às vezes, os mestres ficam fora e o concurso para professor é só para doutor. Qual é a lógica disso? Só num país subdesenvolvido que não consegue entender a importância de quem é um especialista, o que é um mestre e um doutor. Então, essa forma de avaliação é pelo número de doutores, número de mestres. Quando você tem o graduado, o especializado, já cai a avaliação da instituição. E outra coisa que eu sempre observei existia eventualmente uma necessidade de formar mais profissionais médicos. Porém, não se atentou que a necessidade direcionada para a população de atendimento. Então, não se cobrou, nem se cobra muitas vezes, que a instituição que está formadora de ensino, ela tem um hospital universitário obrigatoriamente atrelado a ela, nem tampouco campo de trabalho que seja próprio dela, para somar-se ao serviço público e ofertar uma quantidade maior de atenção à saúde. Eu acho que foi uma falha grande nesse processo de criação dessas faculdades de forma indiscriminadas. Algumas faculdades, elas têm hospitais, né? Elas conseguiram, ao longo da formação, elas foram, né, mas tendo eu digo hospitais. Como pré-requisito. Mas aí você veja, né? Quer dizer, o hospital, a história do hospital, a gente sabe que não aparece para tratar ninguém. Uhum. Não é?
O hospital era um lugar de isolamento de pessoas para retirar do convívio social em razão da possibilidade. Agora, veja bem, na forma... 85% se resolve na atenção básica. Exato. Minimamente, dá mais de 60% daquilo que acontece pode ser resolvido já na entrada do sistema, no caso do Brasil. Se a gente for ver o número de hospitais que foram fechados ao longo das últimas décadas, em parte foi devido à qualidade, à melhoria da assistência. Mas se você atentar muito serviço, o que acontece hoje em alguns estados? A dificuldade de encontrar vagas, leitos, para as pessoas necessitadas devido à redução dessa oferta. Existe uma desproporção imensa, sabe, Flávio, Cláudio, que é preciso a gente identificar, que é assim, né? Qual é a necessidade de médicos, né? Porque médico não significa uma adequada atenção e prestação de serviço à saúde. Não. Existem greves aí, inclusive, que aconteceram no Rio de Janeiro e também aqui em Pernambuco, em que os médicos fizeram greve e não alterou os índices, não. Por quê? Porque a atenção básica, que é feita muitas vezes pelo pessoal de formação da enfermagem e de outros profissionais, não necessariamente teria que ter ações de profissionais médicos. Uhum. Agora, dizer que o médico não é importante, isso também não é verdade. Porque a gente sabe da importância, principalmente, e aí eu posso falar também em relação à minha formação, que eu fiz uma formação em medicina preventiva e social, Cláudio. Foi a primeira formação junto com homeopatia que eu fiz aqui no final do meu curso de medicina. Uhum. Aliás, formado já, claro, né? Fiz uma residência nesse sentido. Chamava preventiva e social, que hoje seria o quê? Um embrião daquilo que nós chamamos medicina de família e comunidade. Isso é um embrião mesmo, né? Eu falo embrião porque tecnicamente e do ponto de vista de estrutura de formação é idêntica, né? Nesse aspecto também tem que ver o perfil do profissional, que muitas vezes é alocado nessa saúde da família, que talvez não tenha criado um perfil adequado para esse tipo. Ou é o recém-formado, que não tem expertise, ou aquela pessoa, enfim, de carreira, muitas vezes. Ainda é muito incipiente, pelo menos eu participei da criação de uma residência e fui coordenador há muito tempo, em que não atribuía nenhuma vantagem à pessoa que tinha a expertise e a formação adequada sobre os demais. E isso não é bom nem adequado, porque você nivela de uma maneira por baixo todos os profissionais que ali atuam. Sabe o que eu penso? Eu vou fazer uma analogia bem estranha, eu vou levar muita pancada, sabe? Mas eu lembro quando a gente era guri, que jogava futebol ali, né? Aí quem era bem ruim ia pro goleiro. Os dois melhores lá, um ficava de um lado ou do outro para tirar o time, para, né, ficar mais ou menos equilibrado. A medicina tem um negócio muito parecido. Tá entendendo? Uhum. Você tem aí, né? E você sabe disso. Você é pediatra, fez uma residência, né? Em pediatria, sabe que você afunilou, meu amigo, né? Formou a quantidade enorme de médicos e médicas e tinha lá aquela quantidade mínima né? Aí, quando não tem, você não consegue, aí vai fazer o quê? Né? Você está entendendo o que é que está acontecendo? Uhum. Uma precarização, né? Alguns serviços aí colocam, inclusive é temerário na minha leitura. Né? Eu tive muito cuidado, eu fui uma espécie de piolho de pronto-socorro, né? Então, colegas que estão vivos aí, que alguns já partiram, que eu fui estudante do pronto-socorro, que hoje funciona a secretaria do município, né? Funciona lá, ali era o pronto-socorro municipal. E eu fiquei ali dentro, aprendendo urgência e emergência, né? Hoje você tem né? Você tem o suporte básico, o suporte avançado, né? Para você preparar as pessoas, mas quem é que está fazendo a emergência e urgência por aí, meu amigo? Eu fiquei estarrecido quando eu vi uma guria dessa que foi fazer o primeiro plantão dela num setor de urgência, inclusive na área vermelha, e ela entrou em pavorosa porque não tem preparação, não tem, né, vamos dizer,
o cuidado de colocar as pessoas no local adequado, pessoas que têm que ter minimamente uma preparação. Não estou nem falando, viu, assim, de fazer uma residência, né? Porque a residência ela está muito clara para mim, que ela é a capacitação dentro de uma área do conhecimento que vai precisar. Você vai fazer cirurgia oftalmológica sem ter uma residência em oftalmologia, e na residência você ter a quantidade de pessoas, né, que precisam de treinar e capacitar para fazer cirurgias nos olhos das pessoas, tem que ser, isso está muito claro, da importância da formação e da residência. Mas o que é que acontece? Quem é que vai fazer residência? Poucos fazem residência. E os que não fazem residência? Aí vai para onde? Aí você coloca em locais que precisa, né? Como você colocou bem, a formação da família e comunidade, né, é uma especial. Inclusive existe, né, um grupo de colegas e colegas aí que faz parte de um movimento, né, e também existe já como especialidade, né, essa formação, que algumas pessoas entendem que nossa formação como sendo generalista, está muito mais adequada em buscar, né, a saúde da família e comunidade, e preparar nesse sentido. Por quê? Porque a porta de entrada já faz com que haja, né, uma redução imensa de agravos que terão de média e alta complexidade, que seria já atendimentos específicos em ambulatórios mais sofisticados e mesmo em hospitais. Então, de fato, acho muito importante, até porque eu tenho essa formação, né? Bem antiga, né? É uma questão extremamente complexa, né? E, de fato, fica assim, a gente tem uma limitação do horário, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele médico que tem na área do direito uma perspectiva de avançar, de conhecer, de formação. O que é que você falaria para esse pessoal? Existe uma preocupação assim, porque nós não temos na formação médica, né, exceto, acho que ética que não é direito, né, tem a ética, não tem o direito médico, que eu acho que deveria ser obrigatório, né, não puxando o saco, mas eu acho que deveria sim tratar mais, ser mais específico, né, tá entendendo? Nessa área, de que os médicos também tenham, né, capacitação técnica científica para aproximar e entender que todo ato médico, sem nenhuma exceção, poderá gerar um tipo de questionamento jurídico. Entende? A desinformação, a orientação inadequada, né, a prescrição de um medicamento sem estar muito claro para quem vai, né, administrar esse medicamento. Então, acho que é muito importante. Para o jovem aí que está se formando, meu amigo, é importante você conhecer o código. Você pegar o código, quando você vai receber sua carteirinha de médico, né, você precisa, né, recebe o código de ética médica, né? É estranho chamar um código de ética, né? Ética é ethos, é caráter, né? É mais um código de comportamento, seria. Mas você tem que conhecer. Você deve pegar e conhecer. Se você não consegue fazer a leitura, procura alguém para dizer, olha, meu amigo, explica aqui o que significa dizer que a prática médica deve ter, sobretudo, né, o paciente com tratamento, com zelo, com toda a capacitação técnica científica, para que essa pessoa tenha, seja dignamente, né, atendida. Então, comece pelo código. Não comece a procurar já o direito aí, não, porque o código vai lhe dar todo o norte. Se você seguir o código, você vai ter possibilidade. Meu amigo, a possibilidade de você ter algum problema é mínimo, porque lá vai ter a relação com os pacientes, a relação com os acompanhantes, a relação que você vai ter entre os próprios pares, né? A relação entre médicos e tudo mais. Está entendendo? Bom, é um tema muito extenso. A gente... Você esqueceu do Revalida, né? Mas que aí é outro norte aí, né? Mas eu só tenho a agradecer a sua participação aqui, tá certo? E convidar para a gente ter outro momento, claro, que a gente possa dar continuidade, tá certo? Eu que agradeço, sabe? Eu agradeço muito aí, né, essa confiança e tal.
e nós temos cruzado ali, né? Aquele dia eu estava lá como advogado, né? Uhum. Fui lá para ver uma questão que eu estou fazendo uma defesa de um colega, a gente cruzou e eu disse, olha, Cláudio, precisando, estaremos aí à inteira disposição, né? E também agradecer essa iniciativa, né, do próprio Conselho Regional de Medicina, que tem feito diferença, viu? Uhum. O nosso conselho aqui, tá, tem feito diferença no resto do Brasil. Alguns conselhos aí, eles não estão muito aproximando, né, estão mais como aqueles fiscais mesmo, né, fiscalizando a atividade médica de uma forma muito, muito pesada, né? Mas aqui não, é a oportunidade que o médico tem de se aproximar, de buscar o próprio conselho para pegar a orientação, né? Quantas vezes é necessário o conselho, de repente o médico numa situação difícil, fazer o contato com a assessoria jurídica do próprio conselho e orientar, olha, já teve casos de prisão, ordem de prisão de delegado que o conselho foi acionado para entrar com habeas corpus, né? O colega está lá e, de repente, é dado ordem de prisão e ele precisa ver como é que faz. O conselho, ele serve para isso, não só para fiscalizar do ponto de vista de cobrança, mas, sobretudo, né, como se está escrito lá, né, com princípios e também servir, né, principalmente a coletividade, que eu acho que é importante. Eu agradeço muito esse espaço, né, estou à disposição aí para o que vocês entender que seria interessante a gente conversar aqui. Então, só tenho a agradecer e até uma outra oportunidade.